E o assunto hoje nós vamos tratar é a distinção entre disciplina e punição. A distinção entre disciplina e punição. Provérbios 13, verso 24, diz assim: O que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que ama, desde cedo o castiga. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós fomos chamados por Ti, Senhor, não para sermos polícia diante dos nossos filhos, mas para sermos pais. E por isso, Senhor, nós queremos Te pedir que nos auxilie durante esse estudo a sermos instruídos na Tua palavra, para distinguirmos bem na hora de repreender os nossos filhos, que possamos discipliná-los em amor e não puni-los, como se fôssemos simplesmente homens enviados pelo magistrado civil. Que nós possamos amá-los, Senhor Deus, e então discipliná-los. Para a Tua glória, no nome de Cristo. Amém. Geralmente, fazer discriminação, né, até o uso dessa palavra hoje em dia, discriminar, tem uma conotação ruim, é pejorativo, né? Você ser discriminado, você discriminar é uma coisa ruim. Mas é preciso fazer alguns tipos de discriminações, elas são necessárias. E uma delas é a discriminação semântica, do sentido das palavras. Quando eu falo, por exemplo, de disciplina, eu estou falando de uma coisa. E quando eu estou falando simplesmente de punição, eu estou falando de outra coisa. No mundo moderno, discriminação é sempre ruim, mas aqui não. Aqui nós vamos ver que é necessária esta distinção. A diferença entre disciplina e punição é uma dessas distinções positivas. Distinção é essa que todo pai e mãe diligentes devem conhecer a todo custo. Então, qual seria esta distinção? A disciplina, ela é corretiva, ela visa uma mudança naquele que está sendo disciplinado. A punição restringe-se simplesmente à questão de justiça. Quando você comete um crime e você vai ser julgado, o Estado não deveria ter por objetivo mudar o sujeito. Quem é da área do direito aqui? Breno está estudando. Quem mais? Eric está aqui? Não, Eric. Fabrício. André também trabalha nessa área. Mais alguém? O que é que a Constituição brasileira diz quando alguém é preso? Qual é a finalidade da punição no Brasil? O que é que se diz a esse respeito? Vocês podem me ajudar? Restringir a liberdade. Mas você já percebeu que o discurso é de ressocialização? Não é isso? Você é preso no Brasil para ser ressocializado. É para você também ser corrigido. Exatamente. O problema que é evidenciado é que no Brasil, na verdade, não tem ressocialização. Ou seja, segundo o nosso sistema penitenciário, o sujeito ele é preso para restringir a liberdade, para que ele não cometa crime, mas lá dentro ele deveria ser corrigido. Né? Ele vai passar um tempo a ser corrigido. Biblicamente falando, isso está completamente errado. Né? Esse talvez seja um dos motivos, inclusive, para que jamais um crente ele possa defender 100% a Constituição brasileira, porque ela é cheia de erros em termos bíblicos. Ela defende muitas coisas que são antibíblicas. Então, só o fato de alguém dizer que eu estarei ali para defender a Constituição já é um problema. Porque você vai defender, por exemplo, o uso, se não me engano, é o uso social da propriedade. Né? O uso social da propriedade. Que é o seguinte, se não tiver uma finalidade social, um bem comunitário, o Estado pode chegar e desapropriar aquilo que é seu. Isso é um absurdo. Né? Como é que você vai defender uma coisa dessa? Biblicamente falando, é indefensável. Então, esse termo, né, de punição, ele é o termo verdadeiro, bíblico, para o Estado, quando o Estado está tratando de alguém
que cometeu o crime. O que o Estado tem que fazer é punir. Não é da natureza do Estado ressocializar, não é da natureza do Estado corrigir. Não, o Estado não foi feito para isso. O Estado tem a espada. O Estado não tem a graça, o Estado tem a espada. Ele chega lá e prende, ele chega lá e mata, ele chega lá e bate. A polícia, quando ela está no meio de um protesto, esses protestos aí de esquerda, especialmente, que tem muito quebra-quebra, e a polícia chega lá com bomba de gás lacrimogêneo, com a tropa de choque, eles não estão ali para corrigir ninguém, não. Ele está ali para punir mesmo, para refrear o mal e pronto, acabou. E se alguém passar do limite, prender. Não está ali para instruir, chegar lá e trazer uma palavra de carinho. Não está. Agora, um pai e uma mãe, esses têm sim a instrução e a disciplina. A punição visa apenas ser justo. Você cometeu um crime, você desobedeceu, então você, por justiça, tem que ser punido. Para isso existe a justiça, para punir. Mas os pais não estão, né, no seu ofício simplesmente para punir os seus filhos. Eles estão para pastorear o coração dos seus filhos. E Douglas Wilson traz alguns exemplos. Ao criar filhos, os pais devem discipliná-los. Ao lidar com um assassino, o magistrado civil não o está disciplinando, está punindo. Uma das razões pelas quais nossa sociedade é tão insegura é porque o magistrado deveria estar punindo e não está. Ele não deveria estar disciplinando, mas é o que tenta fazer. Deus disciplina o seu povo enquanto conduz no processo diário de santificação. Ele tem em vista a glorificação final dos seus, e toda a sua disciplina coopera para este fim. Mas no último dia, ele irá punir o perverso. Deus não terá qualquer pretensão de que o ímpio melhore posteriormente. O ímpio, ele está sendo agora, por um instante, passando por algumas punições, inclusive para que possa se arrepender. Você tem a punição e você tem a pregação da palavra. O fato de Deus dar aos ímpios a oportunidade de entrar numa igreja e ouvir o evangelho, de ligar a televisão, entrar no canal do YouTube e escutar a pregação, de estar passando em praça pública e alguém pregar para ele, isso é misericórdia de Deus. Mas o fato de Deus puni-lo muitas vezes pelos seus pecados é para que haja justiça. Só que haverá um tempo, no tempo que Cristo voltar, que não terá mais pregação da palavra. Porque Deus não estará mais para disciplinar, ele estará só para punir. E esse tempo vai chegar, né? E Deus vai tratar cada um da sua própria forma. Assim como nós também devemos entender que até na disciplina, um assunto que a gente já falou aqui há pouco tempo, né, da distinção dos nossos filhos, até na disciplina vocês vão perceber que há distinção na hora de disciplinar cada um deles, porque eles não são iguais nem na hora de apanhar, nem na hora de ser disciplinados. Ele diz, porque busca corrigir a disciplina, cumpre seu propósito quando a correção é feita. Acho que é porque quem busca, está faltando aqui uma palavra. E por serem os filhos muito diferentes entre si, significa que haverá distinções piedosas na disciplina que cada um deles deve receber. Ou seja, tem filho que você mostra a mão, ele cai no choro. Né? É mais fraquinho. Qualquer batidinha, qualquer tapinha, chora logo. E tem filho que, pela própria personalidade dele, ele vai se tornar duro na hora de ser disciplinado. Você diz um monte de coisa, ele está lá com aquela cara feia para cima de você. Eu estou mentindo. Ou vocês também não foram assim um dia. O pai falando sério com você e você ali, encarando. Aí você só está brincando comigo, seu cabra, aí ele olhando para você. Aí você vai lá e disciplina uma vez. Ele engole o choro. Tem um que se acaba logo, né? Já começa a gritar aquela confusão. Mas tem o outro que ele engole o choro ali e ele vai aguentar. Você não pode, inclusive na hora da disciplina, bater em um como bate no outro, não. Ele tem que sentir. A dor é própria da disciplina.
Mas a intensidade da dor não é a mesma para cada um. Ele diz: consequentemente, se os pais estão buscando alcançar um fim específico por meio da disciplina, a quantidade de disciplina exigida irá variar quanto varia a natureza da criança. Muitos pais sabem o que é disciplinar um menino pequeno e durão, que sempre tenta não chorar até onde lhe é possível. Eles também sabem o que é ver um outro filho se derramar em lágrimas perante um olhar de reprovação. Os pais muitas vezes se sentem culpados por haver tal disparidade na quantidade e intensidade de disciplina que cada filho recebe. Mas não é razão para ter essa peninha, não. Né? Ah, mas o senhor bate mais nele do que em mim. É porque eu sei tratar cada um do jeito que ele precisa ser tratado. Né? E você não é pai dele. Isso fica tão claro, sabe? Dizer isso. Você não é. Se você tem mais de um filho e um filho tenta se intrometer na vida do outro, né? Ah, mas está batendo mais nele em mim do que nele. Mas porque o pai dele sou eu, não é você. Esse tipo de fala tem que ser dita desde cedo. Eu sou o pai, eu sou a mãe, não é você. Quem vai dizer aqui quem vai apanhar mais, quem vai apanhar menos, não é você, sou eu. Né? E vai ficando tão gravado isso na cabeça deles que ontem eu estava para sair com Ellen e Evinha, tardezinha, e aí eu fiquei lá na porta de casa esperando ela sair, coisa que nunca acontece, né? Ficar esperando a mulher terminar de se arrumar. Foi só ontem. E aí, quando eu estava lá com a Evinha, aí a menina, a vizinha, que é mais ou menos da idade dela, estava lá brincando na frente. Aí ela chamou uma vez, Amália! A Amália não ouviu, que tem uma certa distância de uma casa para outra. Amália! Aí ela olhou para mim e disse, mas papai, a Amália não está me ouvindo. Com uma voz bem grossa assim, né? Aí depois ela pensou e fez, mas eu também não devo chamar, né? Porque eu não sou o pai dela, eu não sou a mãe dela, né? Eu vou ficar na minha, papai, porque eu não sou o pai dela, eu não sou a mãe dela, né? Quem tem que chamar ela é o pai e a mãe dela. Porque ela já escutou tanto isso, né? Dela não se meter na vida dos outros, que ela não é o pai nem a mãe, que ela aplicou até de uma forma meio exagerada, né? Eu não vou chamar mais ela porque eu não sou a mãe dela. Deixa a mãe dela chamar ela, né, papai? Eu disse, é por aí, minha filha. Cada um tem que saber a sua própria posição. Se ela tiver um dia uma irmã e a irmã for mais durona do que ela, que eu duvido, e precisar apanhar mais ainda, o que vai acontecer é que a irmã pode ficar com raiva. Bate mais em mim do que nela. Cada um vai receber a disciplina que lhe é necessária. Como consequência, quando um filho é disciplinado, é crucial que os pais não se deixem levar pelas emoções. Muitos pais cristãos leram bastante sobre disciplina para saber que deveriam disciplinar fisicamente seus filhos e assim o fazem. Mas tal disciplina geralmente pode ser vista como nada mais do que uma rotina sem sentido. E por quê? Porque as palmadas não alcançam o objetivo desejado. Para retornar à analogia do banho, é como se os pais soubessem que o cuidado com as crianças envolve o banho. E então toda noite se deixasse na banheira. É mais ou menos o seguinte: você pega o menino tem que tomar banho, bota na banheira e sai de perto. O menino tem que ser disciplinado, bate e não faz mais nada. A disciplina somente ela não surte efeito. Se você lê os textos que falam sobre disciplina, eles sempre estão num contexto de instrução. Instrução e disciplina. Disciplina e instrução. Se você só bate, você não consegue ter nenhum tipo de resultado, a não ser a raiva do seu filho. Como alguns pais batiam antigamente, né? O menino estava quieto assim, o pai chegava, pá, dava uma lapada. O menino, mas eu estou apanhando por quê? Isso é vacina, meu filho. Você pensou, antes de fazer, eu bati logo para você nem fazer. Isso não é instrução bíblica, né? Isso não é disciplina bíblica. O propósito da disciplina bíblica é alterar o comportamento. Se não altera, então os pais estão de fato não estão de fato exercendo disciplina. Já pensou nisso? Abra aí, por favor, Provérbios 22, verso 6.
22, 6. Quem achar pode ler. Ensina a criança o caminho, né? É um comportamento. Agora, 22:15, Breno. Veja, a estultícia era o comportamento. A vara mudou o comportamento. Ou seja, a vara, a disciplina, muda o comportamento. 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Como? Por meio do comportamento. O comportamento precisa ser transformado, porque se você está disciplinando seu filho e ele não muda de comportamento, tá, alguma falha há na disciplina. E alguns pais chegam a ficar desesperados, né? Porque, rapaz, eu aprendi na igreja que se eu bater, meu filho vai me obedecer, mas não obedece. É porque está tendo alguma falha. Não é só bater, tem que ter instrução. E a instrução, irmãos, ela é paternal, né? Tem que ter um ambiente de amor para o filho poder realmente entender que aquela instrução tem que ser seguida, para não virar punição, inclusive. Para não virar só punição. Porque pode ser que seu filho passe a lhe obedecer só com medo da peia. Né? Às vezes a gente já fez isso quando a gente era pequeno. Os nossos pais talvez não tinham tanta habilidade bíblica assim de bater. A gente não fazia, não é porque a gente achava errado, a gente fazia porque senão ia apanhar. Só que, dado o ensino que nós temos aqui, nós precisamos dar uns passos a mais, né? É preciso tratar o coração dos nossos filhos. Explicar a eles. Até na hora que ele vai apanhar, você tem que explicar o porquê que ele está sendo disciplinado, porque ele não deve fazer aquilo ali, aquilo não glorifica a Deus. Ele precisa obedecer aos pais. Quando ele desobedece, ele está deixando o Senhor infeliz, os pais infelizes. Isso é uma vergonha para o pai e para a mãe. Explicar muito, né? Explicar e não só chegar lá e bater, porque aí é punição, não é disciplina. Se a disciplina não está surtindo efeito, para que teu filho te obedeça, veja só isso, rápida e alegremente, tem alguma coisa errada. Sabe aquele negócio de dizer, fulano, faça tal coisa. Aí o fulano não faz, você faz. 1, 2, 3. Não tem negócio de 1, 2, 3, não, meu amigo. É 0. Não tem 1, 2, 3. Se o pai falou, tem que fazer. Se ele não faz, é disciplina. Não, olha, isso é. Aonde você viu na Bíblia, a Bíblia dizendo, quando teu filho desobedecer, conta até 3. Não tem isso. É 0. Falou, você não fez, você é louco de desobedecer seu pai? Você é louco de desobedecer sua mãe? Não há tempo para a obediência. A obediência é imediata. Imediata. E se teu filho não te obedece imediatamente, ele é passivo de disciplina. Porque senão você vai começar a contar e ele vai aprender. Eu sempre vou ter um tempo em que eu posso desobedecer. Pode ser, por exemplo, o tempo que você não está vendo. O 3, 2, 1, 2, 3 pode ser o tempo que você não está vendo. Enquanto ele não começar a contar, eu não apanho. Então ele não está vendo nem começou a contagem ainda. Pode ficar fazendo coisa errada aí. Quando ele chegar, ele ainda vai contar 1, 2, 3, vai dar tempo de eu desfazer. Não tem 1, 2, 3. É na hora. Falou, obedece. E eu não estou dizendo que nossos filhos são assim, né? Que eles são essas maquininhas. Eu estou dizendo que nós estamos falando de disciplina. Nós não estamos dizendo que nossos filhos são santos. Porque se fossem santos, não precisava de disciplina, não precisava dessa aula aqui. Essa aula é para que a gente aprenda o modo, a hora e a intensidade da disciplina. Falou, obedece.
O padrão para um lar piedoso é simplesmente este: obediência imediata e alegre. Esse padrão, para que possa significar alguma coisa, deve ser reforçado sempre que violado. Ora, o que faz com que muitos pais não reforcem esse padrão é simplesmente sua incredulidade. Você não crê na palavra de Deus. Essa é a verdade. Por isso que você não disciplina. Eles não acreditam que a disciplina vai realmente alterar o modo como os filhos agem em casa, mas altera. Tenho visto pais que estavam constantemente esgotados por causa de filhos se desentendendo, brigando, discutindo, batendo, reclamando e assim por diante. Com isso aumentando ao longo dos anos, até que puseram um fim nisso tudo em 3 dias. Tudo que é necessário para usar uma expressão que minha esposa e eu temos é tocar o terror dentro de casa, meu amigo. Entendeu? É aquela operação tolerância zero. 3 dias resolve o papo. Agora, é claro, você tem que entender que seu filho já vem numa sequência de desobediências não disciplinadas. O primeiro dia, a probabilidade dele entender que mudou é difícil. Agora, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, desobedeceu, disciplina, desobedeceu, disciplina. A mensagem é muito fácil de ser entendida. Não precisa ser nenhum gênio, não. Rapaz, o negócio aqui é o seguinte: ou eu paro, ou eu vou apanhar só mala véia. É melhor parar. Não precisa ser gênio para entender essas coisas. Seu filho entende. Pode ser pequenininho como for. Agora, se ele percebe também o contrário, que há uma impunidade dentro de casa, aí ele vai aprender a ser brasileiro, né? Brasileiro é assim. Brasileiro tem lei, a gente tem lei para tudo. Talvez seja um dos países que tenha mais lei no mundo, é o Brasil. A gente parece que é regido por fariseu. Agora, quantas são as leis que são realmente, de fato, obedecidas? Pouquíssimas, porque a gente tem a certeza da impunidade. Eu não sei se realmente é verdade, porque eu desconfio de todas as estatísticas. Mas uma delas diz que apenas 2% dos homicídios no Brasil são realmente decifrados e punidos. 2%. Ou seja, se você matar uma pessoa no Brasil, você tem 98% de chance de não dar em nada. Não é à toa que a gente tem 10%. 30% dos casos aqui em Campinas. E você vê que a taxa de homicídio de Campinas é baixa. É baixa. Tá muito ligado a isso. Você percebe que há impunidade, você não tem por que ter medo da lei. Se a lei não dá em nada mesmo, teu filho aprende isso. Aí ele traz uma objeção aqui, né? A objeção é que pais muito ocupados não têm tempo de exercer disciplina a cada 10 minutos pelo resto da vida. Mais uma vez é a prova da incredulidade. Não é o resto da vida, meu filho. São 3 dias. Ele está propondo aqui 3 dias de tocar o terror dentro de casa. Com 3 dias está resolvido o problema. Se você crê e seu filho tem sido desobediente, faça a experiência de tocar o terror. Depois você vem me contar. A disciplina funciona. Ela é usada por Deus para remover a insensatez do coração da criança. Para os pais que buscam ser mais sábios do que Deus, rejeitando a disciplina, o que seus filhos esperam não é outra coisa senão uma dolorosa série de duras punições, culminando na punição final pela mão do Senhor. Aqueles que se recusam a entender a disciplina odeiam seus filhos. A escolha é clara: disciplina agora ou punição adiante. Lembra do que diz Provérbios? Não reprima o teu filho, não retire do teu filho a vara, e você estará livrando a alma dele do inferno. Veja só, eu fui chamado para pregar lá na Igreja Batista semana passada, à noite. Vocês devem ter percebido na minha ausência aqui, né? E me pediram para falar sobre suficiência das Escrituras. Logo que eu entrei na igreja, tinha um banner, mas daqueles banners grandões mesmo, né?
A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ali eu peguei a introdução do sermão. Eu desprezei o que eu tinha feito e disse, eu vou começar com isso aqui. Aí eu comecei, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Será? Aí fiz algumas perguntas. Tinha uns jovens assim, eu disse, você jovem aí, quando aparecer um rapazinho bonitinho, ímpio, para namorar, e teu pai disser, não vai namorar, teu pastor disser, isso é pecado, a Bíblia é a única regra de fé e prática ou não é? Isso aí. E aí, irmã, quando teu marido te der uma ordem e você não quer cumprir, a Bíblia é a única regra de fé e prática ou não é? E você, esposo, e você, velho, e você, jovem, será que é mesmo? Porque o que a Bíblia diz lá em Provérbios, nós acabamos de ler, é que eu não posso retirar a vara do meu filho. Não posso. Pode o juiz achar ruim, pode o conselho tutelar, pode ser o que for. Se é certo e acabou. Eu estou nem aí porque a pedagogia moderna diz a respeito. Eu veja que eles estão produzindo. O que produziu isso aqui? Isso aqui produziu o apóstolo Paulo, isso aqui produziu João Calvino, isso aqui produziu Lutero, isso aqui produziu os pais da igreja, os puritanos. Agora, o que produziu a pedagogia moderna? Quem produziu Paulo Freire? Quem foi o fruto da educação de Paulo Freire? Anitta, Paulo Vittar, Pablo, né? Pablo Vittar. Essas porcarias aí. Foi isso que eles produziram. Aí esse povo vai querer ensinar a gente. Eles não tem que ensinar ninguém, não, rapaz. Eles não têm a quem ensinar, eles não têm resultado. Quem define a educação é resultado. Se você produziu Pablo Vittar, não vem me dizer que você sabe educar. Você sabe produzir lixo. Só isso. É só isso. Isso aqui produz gente. Pedagogia moderna produz bicho. Espera o carnaval aí para você ver se não é bicho. O que é que esse povo faz no meio da rua? Educados pela pedagogia moderna. Isso aqui nunca vai passar. Pode nos prender, pode nos ameaçar, pode fazer o que for, mas a verdade é a verdade e acabou. Aí você prova se a verdade na tua casa funciona ou não funciona, se a Bíblia é ou não é a tua única regra de fé e prática. Não é dizendo isso, né, numa conferência teológica, não. É na prática, meu amigo. É na hora que teu filho fizer raiva e tu colocar isso aqui em prática. E se ele não te obedecer, aí você diz, vem cá, vamos aqui. Eu aprendi domingo, para tua infelicidade, que tem um negócio chamado tocar o terror. Tu quer saber? 3 dias agora, tu vai ver o que é bom para tosse. Faz besteira para tu ver. Aí tu toca o terror dentro de casa, tu e tua esposa, meu amigo, um menino fica um anjo. Tem amor. Ela amarrava pelo pescoço, amarrava pela cintura, amarrava mesmo, amarrava. Um ao outro, né? Um do outro, uma cara assim, um do outro. Se para vocês aprenderem assim, vou ficar 2 cartões. E aí passava, tá todo me amarrado. O cara não brigava mais nunca para ter que ficar amarrado. É mesmo, pai. Tem validade, mas funciona, né? Ele vai falar um pouquinho aqui sobre o modo da disciplina. Visto que a Bíblia define a disciplina como um ato de amor, ela só irá funcionar adequadamente em um amplo contexto de amor. Ela nunca deve ser motivada por uma ira impiedosa. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha, uma coisa que acontece muito na hora da disciplina, isso aí é um pecado que eu já cometi várias vezes, é disciplinar na hora da raiva. E foi motivo de algumas conversas nossas em conselho, né? A gente, um instruindo o outro. Não faremos mais isso. Não, na hora da raiva você não vai disciplinar. A não ser que seja muito urgente. E aí tem que ter uma sensibilidade, né, para saber se é urgente, se não é. Mas na maioria dos casos, a gente disciplina por conta da raiva, da vergonha que ele vai falar depois.
O menino me fez passar uma vergonha no supermercado, eu vou lá na frente, todo mundo dá uma palmada nele. Porque esse tipo de disciplina não gera mudança. Para disciplinar, você tem que ter um ambiente correto, inclusive, né? Você não vai disciplinar seu filho na frente de todo mundo. Você vai trazer ele para um canto, você vai explicar, você vai apanhar por isso, isso e isso. Tem um processo. Aí você vai e vai bater nele, e depois ele vai pedir perdão, e depois vocês vão se abraçar. Tem todo esse processo. Talvez nem sempre seja possível ter tudo isso bem certinho, mas na maioria dos casos tem que ser assim. O melhor, sabe o que é melhor que a gente tem aprendido? Faz uma raiva, aí eu entro no carro e digo assim: quando chegar em casa, você vai apanhar. Aí eu moro em Lagoa Seca. Aí demora, meu filho. O caba tá lá em Bodocongó e sabe que vai apanhar em Lagoa Seca, mas só atenção dentro do carro. Pelo amor de Deus, me desculpe, me perdoe, eu não faço mais nunca. Está certo, desculpas aceitas. Sem problema. Chega em casa, às vezes nem se lembra, já vem brincando, não sei o que, pro quarto. Aí, não, papai, pelo amor de Deus, não vai pro quarto, a gente vai conversar. Aí vai conversar, é disciplinada, aí depois a reconciliação. Mas não tem mais raiva. Passou, é muito tempo depois, meia hora, uma hora depois, não dá nem tempo de ter raiva mais. Então você faz com consciência. E aí é para o pai também avaliar se realmente era necessário. Porque você teve tempo de pensar, não é uma coisa impulsiva, foi uma coisa medida e pensada. Partindo para a conclusão, ele diz, lá no final da página 125, igualmente importante é o fato de que o constrangimento não deve motivar a disciplina. Não há dúvida de que o mau comportamento ou a desobediência dos filhos às vezes resulta em constrangimentos para os pais. A criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe, como a gente leu lá em Provérbios 29. Falta de disciplina resulta em vergonha para os pais, mas é crucial que os pais não sejam motivados a exercer disciplina em razão de algum constrangimento pessoal. Não é constrangimento, simplesmente tem que ser a quebra da lei de Deus. Deixa eu ver onde é que ele fala uma coisa que eu quero tratar com vocês aqui. A atitude dos pais na disciplina deve se mostrar que a intenção é restaurar a comunhão entre pais e filhos. Mas se não há um contexto de amor, então não há uma real comunhão a restaurar. Se após as palmadas o filho continuamente foge de seus pais ou corre deles, essa é uma indicação de que pode não restar comunhão a ser restaurada. Eu acho que eu contei a vocês aqui um dia desse, e uma das minhas tias não entende, porque quando vinha disciplinada, ela corre e vem me abraçar. A minha ou a mãe, quem disciplinou. Quando eu li isso aqui, eu disse, graças a Deus, então realmente as coisas estão indo certo. Esse é o caminho do filho. Ele precisa procurar o pai. Depois que ele foi disciplinado, ele corre para o pai. Porque ele percebe, ele diz, rapaz, eu fiz uma besteira muito grande. Porque se meu pai e minha mãe, que cuidam de mim, que dão comida, que dão escola, que me ensinam, que têm paciência comigo, se eles vierem bater em mim, é porque o que eu fiz foi algo terrível. E eles voltam para o pai ou para a mãe, que acabaram de discipliná-lo fisicamente, para pedir consolo. Eu pergunto a você, quando você peca contra Deus, você vai pedir consolo a quem? A Satanás? Você corre para Satanás, é? Você pede restauração a Deus. Contigo está o perdão para que te temam. Se você disciplina teu filho sai correndo, olhe, tem um caso muito estranho aí a ser estudado. Ele não percebeu ainda amor nesse processo. Correto ele vir e dizer, meu pai, me perdoe, me console, está doendo. Aí você diz, está doendo, meu filho, para você nunca mais fazer isso. A dor é o elemento que Deus colocou na criação depois da queda, para que nós possamos ser livres da dor eterna, que é o inferno.
Para terminar, os pais devem reconhecer que a disciplina previne o mau comportamento por parte da criança. Se um filho não está recebendo atenção suficiente de seu pai ou mãe, e se não há contexto de amor estabelecido, ele geralmente irá começar a se comportar mal a fim de chamar atenção. Muitos filhos agem a partir do princípio de que qualquer atenção é melhor do que atenção nenhuma. Na escola, os filhos que em casa estão esgotados por causa dessa situação irão tentar chamar atenção sendo popular. Se não têm a capacidade de ser popular, irão empreender uma campanha para tornar-se impopular. É melhor, pensam eles, ser o palhaço, mas estar no centro do palco, do que estar atrás das cortinas dos bastidores, bem comportado e ignorado. Não somos amados, mas pelo menos somos notados. Preste atenção quando seu filho está dando trabalho demais. Pode ser que ele esteja chamando a atenção. A sua atenção que não é dada. E aí ele vai procurar ser rebelde dentro de casa para pelo menos você brigar com ele, você está dando atenção. Chega na escola, começa a dar trabalho na escola para ver se chama a atenção dos amigos. Se não consegue ser amigo dos amigos, né? Ter amigos, ele vai sair quebrando tudo para ver se alguém percebe. Professoras devem perceber muito isso, né, Fabiola? Crianças na escola que têm problema em casa, né? E acabam chegando lá e quebrando tudo, sendo violentas, rebeldes. O problema está em casa, não é na escola, não. A gente precisa dar atenção aos nossos filhos. Tudo isso envolve a disciplina. Amor, carinho, atenção e disciplina física. Se for só disciplina física, aí pode chamar, você podia contratar um segurança, né? Não precisa ser pai, não. Contrata um segurança, quando ele fizer ruindade, você vai dar uma pisa. Vai dar melhor do que você. Vai dar melhor do que você. Mas Deus não mandou você contratar um segurança para instruir o teu filho. Ele mandou você ser pai e mãe. Amá-lo, ter carinho, atenção e, quando for necessário, discipliná-lo. Com sabedoria, do modo certo, na hora certa e com o espírito adequado. Amém.